Meus amados, abra sua Bíblia, nós vamos continuar no nosso assunto. Estamos falando sobre o agir de Deus na vida de esposas injustiçadas. O agir de Deus na vida de esposas injustiçadas. Queremos dar fazer uma rápida revisão do assunto para situar aqueles que estão chegando a primeira vez dentro deste assunto, para que eles possam entender o porquê de estarmos falando este tema. Estamos meditando sobre a vida de Tamar, a nora de Judá, mas tomamos como texto também o Salmo 9, versículo de número 4. Salmos de número 9, versículo de número 4, que diz assim: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Então nós estamos falando sobre o agir de Deus na vida de esposas injustiçadas. E esse texto revela-nos claramente que Deus, Ele ainda faz justiça na terra. Deus ainda julga causas. Falamos de que injustiça nada mais é do que a violação dos direitos de outrem. Injustiça é a violação dos direitos de outrem. Glória a Deus, estava tão bom assim, mudou de repente. Aqui, pelo menos no retorno, mudou um pouco. Então, anunciamos também aos irmãos que a vida a dois, ela não é uma vida que se pode desfrutar as bênçãos de maneira incondicional. As bênçãos da vida conjugal são bênçãos condicionais, diferente do que o mundo e as religiões anticristãs ou a sociedade desinformada de Bíblia pensa. Os privilégios da vida a dois estão pré-condicionados ao cumprimento dos deveres mútuos do casamento. Deus tanto estabeleceu deveres para o marido, como também para as mulheres. Quando não se cumpre, ou quando não cumprem cada um o seu papel, quando os cônjuges não desenvolvem a sua função seguindo os princípios estabelecidos por Deus, o resultado disso é conflito, o resultado disso é divórcio, o resultado disso vai ser depreciação no casamento e por aí se vai. Poderíamos fazer aqui uma lista enorme de consequências por não cumprirem os papéis do casamento ou a função de cada cônjuge. Existem deveres que são individuais e existem deveres que são mútuos, tanto um quanto o outro precisam cumprir. Eu mostrei aqui nos últimos encontros 7 pontos que mostram a importância da mulher na ótica de Deus. A mulher não é um ser humano de segunda categoria. Há muitos homens que, por não conhecerem a palavra, terminam errando, criando uma interpretação totalmente fora do contexto bíblico. Alguns homens pensam que a mulher, por ser formada depois, ela é uma criatura de menor qualidade ou inferior ao homem, e isso não tem apoio nas Escrituras. A ordem da criação não determina o valor, Tanto o homem quanto a mulher, eles são apresentados na Bíblia possuindo a imagem de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus. Alguns até criam ideia
Deus é macho, Deus não é fêmea. Deus nem é macho nem é fêmea. Amém? Deus nem é macho nem é fêmea. Embora a Bíblia use muito gênero masculino, mas Deus, ele é um ser que não possui sexo. Se os anjos que foram criados por ele é assexuado, Deus também. Deus não possui sexo. Até porque Deus não precisa do estilo e do método humano para procriar. Quem criou essa ideia foi a mitologia, que Deus desceu e se relacionou com uma mulher, e dessa mulher nasceu Hércules. Mas o nosso Deus não é um Deus que se relaciona sexualmente. Ele não possui sexo. Ele é um ser assexuado. Ele é um ser sem sexo. Deus é espírito. Amém, meus irmãos? E ele não precisa de intercurso carnal para procriar. Se ele quiser criar, apenas com a palavra do seu poder, ele diz: haja, e aparece. Porque ele é onipotente, ele é Deus, criador de todas as coisas. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele quis criar o homem de forma diferente por um capricho dele, mas não por falta de poder na sua palavra, porque se ele quisesse, ele poderia dizer: apareça o homem aqui, e teria aparecido. Mas como era o fim daquele catálogo de criação, ele quis caprichar na última obra, porque era uma obra especial. Seus planos, seu desejo estava investido ali de forma especial na criação do homem. E Deus, ele é diferente do homem nesse aspecto, para que os irmãos não façam associação mitológica. Amém? Então, tanto o homem quanto a mulher são imagens e semelhança de Deus, ou foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mostrei aqui que assim como Eva, ou semelhante a Eva, muitas mulheres, Ana, Abigail, Tamar e tantas outras, foram mulheres consideradas vítimas de maridos dissimuladores, cruéis, malignos, insensíveis e ignorantes. E quando eu digo isso, não estou trazendo aqui um incentivo para as mulheres agirem com vingança contra seus maridos, mas um relato histórico, real, do que aconteceu, pois a Bíblia não esconde os defeitos, as falhas, mesmo daqueles e daquelas que foram proativos, vencedores. A Bíblia não esconde, a Bíblia mostra todos os detalhes, para que a gente saiba de que Deus não trabalha com pessoas superdotadas. Deus trabalha com pessoas comuns, dotados de defeitos e virtudes. Amém, meus irmãos? Porque nós estamos vivendo numa época em que as pessoas cobram muito das outras e dão pouco de si e querem tudo de Deus. Então é preciso a gente chegar a um consenso. Pode esperar tudo de Deus. Amém? Tudo de Deus. Cobre pouco das pessoas e procure dar o máximo de si, para você não se decepcionar. Porque quando a gente espera muito das pessoas, aí termina se decepcionando, acumulando traumas. É bom a gente ter muito cuidado com as expectativas humanas. É bom a gente procurar se dedicar a dar o melhor que a gente puder dar, mas não esperar o máximo das pessoas. Não faça isso, porque quando não vem, você se decepciona, ou quando descobre que aquela pessoa tem defeito, você se decepciona. E eu percebo de que a decepção humana é uma decepção injusta, porque às vezes decepcionamos com o defeito dos outros, sabendo que a gente também tem defeito. Então não teríamos nem motivo para estar se decepcionando com ninguém. Porque como é que eu vou me decepcionar com o defeito de alguém se eu também tenho um defeito? É melhor a gente se unir e explorar as virtudes, em vez de se concentrar nos defeitos das pessoas. Amém, meus amados? Então, queridos, Tamar foi
como já disse, a nora de Judá. Judá, filho de Jacó, de onde veio o Messias, de onde surgiu a tribo, chamada tribo de Judá. E Tamar foi a sua nora. Tamar, seu nome significa palmeira. Esse nome está relacionado ao exemplo de superação diante das injustiças, crueldade, desprezo, difamação e preconceitos humanos que esta mulher sofreu. Eu mostrei alguns pontos do sofrimento. Ela superou a crueldade dos maridos, ela superou a apatia do coração do sogro, ela superou o poder desanimador do tempo e ela superou a dor da injustiça social. Mostrei aos irmãos de que Deus fez justiça à causa de Tamar. Tamar sofreu muito com os seus dois maridos, e Onã, os dois filhos de Judá, como era costume da época, quando um morria e não gerara filhos, não gerou filhos, era uma obrigação cultural da época o irmão casar com a cunhada e suscitar uma descendência para o falecido, gerar filhos para o seu irmão que tinha morrido. E isto aconteceu. A Bíblia diz que era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Depois, o seu pai Judá incentivou Onã ali casar-se com a sua cunhada para gerar filhos, para suscitar descendência de Onã, é possível que não era muito unido com seu irmão falecido, não gostava muito, é tanto que ele não quis gerar filhos. E a Bíblia diz que logo após o intercurso carnal, Onã derramava a semente no chão, e isto por várias vezes. E quando Deus viu este ato de maldade de Onã, não querendo suscitar filhos para levar diante o nome de seu irmão, a Bíblia diz que Deus matou Onã também. E aquela mulher ficou desprovida de marido. O seu sogro chegou para ela e fez um acordo e disse assim: olha, meu filho, o terceiro filho ainda é novo, não dá para se casar agora. Veste as tuas vestes de viúva e fica na casa do teu pai. Quando o menino já for homem suficiente, então eu te darei. E ela, seguindo o contrato, o acordo, foi para a casa de seu pai, viver como viúva, esperando o terceiro filho. E a Bíblia diz que Judá fez isso, com medo que o seu terceiro filho morresse também. Dá a entender que ele já era um jovenzinho, mas ele queria que aquele jovem se tornasse homem de outra forma, queria tirá-lo da alça de mira de Tamar, porque ele não entendia como 2 filhos morreu assim de repente. E a gente não encontra no texto Tamar fofocando, dizendo, informando: teu filho foi mal para mim, o outro fazia isso. A gente não vê, a gente descobre, porque depois do desfecho da história, Deus quis que isso viesse à revelação, para que ninguém pudesse dizer assim: Deus matou injustamente. Não, Deus fez justiça. Amém, meus irmãos? Deus fez justiça, porque aqueles 2 jovens filhos de Judá eram maus, eram malignos. E assim como Tamar, tem muitas mulheres sofrendo com homens malignos. Mas isso aqui não é um incentivo, querida, para você pedir para Deus matar seu marido. Até porque Tamar não pediu em momento algum. A gente não encontra uma oração Tamar pedindo para Deus matar os maridos. Não, foi uma decisão de Deus. Não foi um resultado de uma oração de Tamar. Quem me entende, diga amém. Até porque nessa dispensação não cabe aqui nenhuma atitude de vingança. O crente não pode se vingar. O crente não pode alimentar a vingança. A vingança é algo exclusivo de Deus, tanto quanto a glória.
O Deus que disse: minha é a glória, não darei a outrem, ele também disse: minha é a vingança. Então Deus não aceita espírito de vingança. É por isso que existe muita gente depressiva, ansiosa, estressada, porque vivem alimentando espírito de vingança, ódio, ressentimento, não libera perdão, e por conta disso termina sofrendo problemas psicossomáticos, problemas emocionais, muita gente doente. Esta geração é uma geração onde a sua maioria são pessoas doentes, e as pessoas são assim por causa do sistema de vida que o diabo vem alimentando na sociedade, através dos filmes, de novelas, de vídeos. As pessoas são ali incentivadas à vingança. Os filmes incentivam a vingança. Ninguém vai gostar de um filme aonde a pessoa que faz o mal fica vivo e o artista morre. O ator principal morre. Ninguém gosta. Todo mundo vai dizer: que filme ruim. Porque se assistir um filme onde o camarada sai como um assassino em série, matando pessoas, e no final ele fica vivo, e aquele que se imaginava ser a pessoa que iria vencer ou parar aquilo ali morre, todo mundo diz: esse filme prestou para nada. Sabe por quê? Porque o filme vai incentivando isso. A gente vai vendo as pessoas fazendo mal, e no decorrer do filme a gente vai se alimentando. Eu quero que ele morra no final, eu quero ver como é que ele vai morrer no final. Esse condenado tem que morrer. Aí no final ele não morre, a gente fica com raiva. Sabe por quê? Porque a função do filme, provocada por Satanás, é vingança. O diabo fica alimentando as pessoas com este sentimento, e as pessoas vêm para a igreja com isso. Aí quando sofrem injustiça de A, de B na igreja, aí quer transformar o evangelho no meio de vingança. Senhor, mata ele, Senhor, mata ela, para mostrar que é Deus na minha vida. Deus não está nem aí para esse tipo de oração, porque isso não é oração de crente. Oração de crente é: Senhor, faz a tua vontade, mas eu creio que tu pode transformar, eu creio que tu pode libertar. Essa é a oração do crente. Eu conheço o caso de um irmão que Deus chegou para ele e disse assim: a esposa dele o contrariou por várias vezes, ele servia como diácono na igreja, e ele estava muito chateado, muito triste com o comportamento da esposa. Ele me contou isso. E quando foi de madrugada que ele estava orando, ele disse que ouviu a voz de Deus dizer a ele assim: tu queres que eu mate a tua mulher e te dê outra que corresponda ao teu ministério? E ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Aí ele começou a chorar, não conseguiu falar com Deus, e Deus insistiu, disse: tu queres que eu mate essa tua mulher e te dê outra que corresponda ao teu ministério? E ele chorando, quando ele parou de chorar, se recompôs, ele disse assim: Senhor, tu estás lembrado do que eu era, tu lembras dos caminhos que eu andei, na prostituição, nas drogas, fazendo mal a esta mulher, e ela já era crente, orando para tu me tirar daquela vida. Hoje eu estou na tua casa, sirvo-te como diácono na igreja, e tu vens para mim perguntar se eu quero que tu mates ela por causa do comportamento dela, para mim dar outra. Senhor, tu não és o Deus que transforma, tu não me transformou, não me tirou de lá, muda esse comportamento dela, porque eu creio que tu és o Deus que ainda transforma. Quando ele terminou de dizer, Deus falou para ele: tu estás aprovado. Quando foi de manhã, disse ele, o pastor chegou na casa dele e disse assim: hoje vá para o templo central que o senhor vai ser separado, consagrado ao presbitério. Era um teste de Deus, era Deus testando aquele homem. O crente de verdade não se aproveita de requisitos e coisas espirituais para querer se vingar de A e de B. Não cabe vingança no comportamento do santo, não cabe vingança no comportamento do crente. Deus tem direito de se vingar porque Ele é Deus, mas eu e você temos o dever de orar, de jejuar, de se quebrantar e dizer: transforma, Senhor.
Essa palavra não agrada aos vingativos, mas estou nem aí. Porque eu tenho que ensinar a verdade. Quem sabe eu consigo, pelo Espírito Santo, livrar alguns de estarem cometendo erros na sua vida espiritual. Tamar nunca orou pedindo para Deus matar seus maridos. Foi uma decisão de Deus. E Deus faz isso, pastor, mas se faz. Se o cabra for ruim, Deus mata. Mas você não precisa pedir a Deus não, isso não. Não entre nesse caminho não. Porque Deus matou o marido de Tamar, os dois, e matou o marido de Abigail, Nabal. Deus mata. Agora Deus também mata a mulher, viu? Mulher ruim. Você não sair daqui, Deus vai pegar ele. Mas se você for uma mulher ruim, Deus vai pegar tu, abençoada. Deus mata. Se a mulher for ruim, tem uma Jezabel lá em Apocalipse que Deus disse: eu vou botar ela na cama por causa do adultério dela e vou fazer todas as igrejas saber qual é o pecado dela. Está lá em Apocalipse capítulo 2. Você está brincando com Deus? Deus não só julga a causa de mulher não, julga também o marido que sofre. Só que hoje não é meu tema. Fique quieto, meus irmãos. Vai chegar a sua hora de dar glória a Deus. Agora é sua hora de refletir. Entendeu? Fica tudo assim. Porque das outras vezes as irmãs saem tudo lá para cima, os maridos tudo querendo me pegar ali do lado de fora. Eu vou ter que sair de segurança hoje aqui. Porque a mensagem que Deus me deu foi esta: mulheres injustiçadas. Então, quando Deus entra em ação, a justiça de Deus entra em ação, aqueles que agem como inimigo dentro de casa não prevalecem. Segundo, aprendemos de que quando a justiça de Deus entra em ação, a esperança daquelas mulheres que sofrem não morre. Deus nutre, Deus sustenta a sua esperança, e a esperança nas coisas boas. Terceiro, quando a justiça de Deus entra em ação, Deus confunde e envergonha os opositores. Isso é interessante. Abra a Bíblia, Gênesis capítulo 38, versículo de número 15. Gênesis 38 e 15. 38 e 15. Diz assim: e vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. 38 e 15 de Gênesis. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que envies? Então ele disse: que penhor? E que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, assim ela concebeu dele. Ele se relacionou-se com ela sexualmente, sem saber que era a sua nora, por conta da cultura, né? Aquelas mulheres usavam aqueles capuz, que nem as mulheres muçulmanas até hoje seguem o mesmo modelo cultural. Só fica o olho do lado de fora. E ele se relacionou com ela achando que ela era uma prostituta. E diz a Bíblia que empenhorou aquele ato, deu a ela 3 objetos, e depois daquele ato, Deus fez com que aquela mulher concebesse. Ela concebeu, recebeu no seu útero um filho. E diz a Bíblia que à medida que a barriga de Tamar ia crescendo, mostrando sua gravidez,
A população foi percebendo, e quando perceberam, correram até Judá e disseram a Judá: tua nora adulterou. A tua nora adulterou. E ele disse: traga ela cá para ser apedrejada. E foram buscar, só que quando chegou lá, ela disse assim: antes de vocês me levarem, façam uma coisa, levem esses objetos e mostrem para o meu sogro, porque o menino que eu concebi, o pai dele é o dono desses objetos aqui. Tal da mulher, irmãos, é terrível. Não brinque não, irmão, com as mulheres não, viu? Que estratégia, irmão. Quando chegaram a ajudar, olha, tua nora realmente está grávida, foi comprovado. Agora ela disse que antes de fazer o julgamento na porta da cidade, diante do povo apedrejado, ela mandou te dizer que tem outro culpado aqui. Vai julgar só ela? Se houve adultério, tem que julgar ela e o cabo que adulterou com ela. Ele: quem foi esse? Porque tem gente que para julgar o pecado dos outros, né, irmãos, é ligeirinho. Se a gente fosse rápido na justiça que a gente faz com o defeito dos outros, como a gente é no pedido de misericórdia, as coisas seriam diferentes. Quando a gente erra, irmãos, me ajude, mas quando é os outros, não quer nem dar tempo para os outros pedir perdão. Ai, ela, olha, Judá, isso aqui é do cara que adulterou com ela. Ele: selo? E quem é esse selo aí? JD? Estou conjecturando, viu, irmão? JD nesse anel? É teu. E esse cajado aí? JD também? Ai, meu Deus do céu, mais justa é ela do que eu. Não, acaba, vai lá, acaba, diz que não vai ter julgamento de ninguém, vai lá, acaba com aquele negócio lá. Diga ao povo que vai para casa. Ninguém vai ser julgado, não. Sabe o que é isso, irmãos? É que Deus, Ele age. E quando Deus age, quando a justiça de Deus entra em ação, os opositores, eles são confundidos e envergonhados. Lembre-se de uma coisa: nem todo opositor é inimigo. Todo inimigo é opositor, mas nem todo opositor é o inimigo, porque às vezes as pessoas se opõem a você por não entender o plano de Deus na sua vida. Os irmãos de José se oporam a José, mas não eram inimigo de José, porque não entendiam os planos de Deus na vida de José. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de vingança. Porque tem pessoas, irmãos, que se levantam contra nós, dizem coisa contra nós, porque a mente dele não alcança o projeto que Deus tem para nós. Porque eles não entendem, eles não alcançaram. Eles estão sendo bombardeados pelas mentiras. Eles estão sendo bombardeados por Satanás na mente. E querendo ou não, termina dando lugar ao inimigo para vir contra a gente. Mas fica quieto, Deus vai entrar em ação. E quando Deus entra em ação, mesmo sem ser inimigo aqueles ali, mas são opositores, vão ser envergonhados e confundidos, porque vão ver quando Deus entrar em ação, que Deus está do lado do mais fraco. Pode fazer, levante. Pode fazer o que quiser. Não tenha medo das injustiças, queridos. Não tenha medo da injustiça, querida. Você tem convicção que Deus está com você? Você tem convicção que Deus está do seu lado? Você tem convicção que você está no centro da vontade de Deus? Uramakalamashura managas.
Porque se você tem convicção, não escute as vozes negativas. Olha para o teu Deus. O martelo de Deus vai bater na mesa. A sentença será lavrada e a justiça se manifestará na tua história. Fique em paz. Para de querer ajudar Deus. E tem gente que sabe que Deus está com a causa, mas ele fica querendo tomar da mão de Deus para tentar resolver também. Fica quieto. Fica quieta. Deus não trabalha na vida de crente agoniado e apressado. Você sabia que a nossa quietude é condição necessária para Deus agir? Moisés disse ao povo quando saiu do Egito: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Sabe o que significa? Você nunca vai ver Deus agir se você não ficar quieto. Fique quieto que Ele vai agir. O salmista disse no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é isso? Você nunca vai ver que Deus é Deus se você não ficar quieto. O problema é que você quer se mexer, quer passar na frente de Deus, quer arrumar as coisas para Deus. Deus não precisa da tua ajuda quando Ele não te pede. Então fica quieto, porque se Deus quiser a tua contribuição, Ele vai dizer, como disse a Josué: esforça-te, Josué. Mas se Ele não disse nada, então fica quieto e vede o livramento do Senhor. Aí tem gente que quer resolver as coisas falando, brigando. Não, calma, filho. Calma. Calma, eu já vi muitas coisas assim. Eu não sou tão velho não, mas parece que eu pisei na lama do dilúvio. Que eu lembro, minha memória é boa. Eu lembro de muitas causas dentro da igreja. Eu fui criado dentro de igreja e eu vi muitas coisas acontecerem. Eu vi muitas coisas acontecerem, irmãos. Ações injustas da parte de pessoas carnais. Porque você tem que entender que a igreja não é redil de anjo. É um redil de seres humanos dotados de virtudes e defeitos. E se você não compreender isso, você vai achar que na igreja ninguém pode falhar porque é crente. Você está enganado. Aqui é o lugar de Deus consertar quem falha. Amém, meus irmãos? Aqui é o lugar de Deus consertar quem falha. Alguém já disse: igreja não é ferro velho. Não é lugar de pegar as coisas e deixar lá apodrecendo. Mas aqui é o lugar onde se pega o carro que está envelhecido e conserta ele. Amém? Conserta. E Deus nos reúne para isso, para tratar conosco, para nos ensinar, para revelar sua vontade, para tratar com o nosso caráter, para nos mostrar de que Ele está acima de tudo e de todos. Se a gente perder essa conexão do cuidado de Deus, irmãos, a gente vai humanizar tudo, naturalizar tudo e achar que resolve tudo no gogó, no grito, no muque. E não é não, querido. Tem coisas que você vai ter que ficar quietinho e quietinha se quiser ver Deus agir nesta causa. Você vai ter que ficar caladinha, caladinho se quiser ver Deus agir nesta causa. Porque se você falar, as coisas pioram. As coisas pioram. E nem toda a verdade deve ser dita por qualquer pessoa. Tem que ser dita pela pessoa certa. Então Tamar ficou lá, caladinha, até chegar a hora certa. Viemos aqui pegar para o julgamento na porta da cidade, a população vai te apedrejar. Antes de fazerem isso, leve isso aqui para ajudar. Quando ele viu, se envergonhou. Mais justa é ela do que eu. Mais justa é ela do que eu. Deus ainda faz isso. Deus confunde aqueles que querem colocar um fim na tua existência. Deus envergonha os planos daqueles que querem te ver parado, arruinado, destruído. Tem pessoas que pensam que Deus é cego
surdo, mudo e aleijado, atrofiado. Querido, Deus vê, Deus ouve, Deus fala e Deus age. Esse é o Deus que nós servimos. Deus ainda vê, Deus ainda ouve, Deus ainda fala e Deus ainda age. E eu quero que você saia com esta palavra nesta noite. Deus viu, Deus ouviu, Deus está falando nesta noite e Ele vai agir na causa. Saia com esta palavra de Deus e você vai ver se Deus não vai trabalhar nesta situação. Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus está vendo as injustiças que você vem sofrendo, os desprezos, as humilhações, mas Ele vai agir nesta causa. Quando a justiça de Deus entra em ação, Deus surpreende as expectativas daqueles que sofrem. O que é que você está esperando de Deus? O que é que você está aguardando de Deus? Qual é a sua expectativa em Deus? O que é que Tamar queria? Qual era o sonho de Tamar? Ser mãe. Tudo que ela queria era um filho. Mas quando acontece aquela situação que o seu sogro lhe confunde com a prostituta, deita-se com ela, que ela concebe, irmãos, Deus disse: eu vou pagar dobrado, eu vou te recompensar dobrado. Quando se descobre, tem gêmeos no ventre de Tamar. Já que não quis gerar, Onã não quis, vou dar pelos dois. Será que Deus é fiel? Você ainda tem dúvida da fidelidade de Deus? O Senhor cumpriu o desejo em dose dupla. Talvez para você diga: meu Deus do céu, 2 filhos de uma vez só. É porque na nossa cultura existem essas crenças limitantes. Não é muito bom não. Apesar que tem uns que não obedecem, né, as crenças limitantes. É igual ao meu pai, lá em casa foram 16. Tem uns que não aceitam, né, essas limitações impostas pela sociedade. É melhor 2 meninos. Já que tem outro que diz assim: se Deus manda para 1, manda para 2, manda para 3. Papai dizia isso. Deus manda comida para 1, manda para 2, manda para 3, mandou para 16. Quem quiser a unção de meu pai, eu vou liberar aqui agora, viu? Quem quer? Mas Deus recompensou Tamar com dose dupla. 2 filhos. Você acha que foi bom que Deus deu a Tamar? Querido, Deus achou pouco abençoar Tamar com 2 filhos. Deus colocou o seu nome na relação dos ancestrais do Messias, matriarca messiânica. Deus colocou o nome de Tamar nos anais da história como mãe do Messias. Deus disse: o que eu vou fazer com Tamar não é só dar 2 filhos, dos filhos dela e do ventre dela é que vai sair o Messias. Que coisa, irmãos. Talvez você não esteja entendendo, mas tem caminhos tão difíceis, tão dolorosos que Deus permite a gente passar, porque o projeto é maior do que a nossa expectativa. Quando você vê Deus apertando alguém, comprimindo alguém, fazendo alguém chorar abundantemente, pode aguardar, vem coisa boa e coisa grande daquele processo.
Porque Ana sofreu, padeceu, foi tanta humilhação, mas quando saiu Samuel, ficou na história. Ninguém nem lembra mais de Penina depois que Samuel nasceu. Talvez você não teve a bênção na velocidade que Penina recebeu. Oh, Ana, mas Jesus está te apertando. Jesus está te colocando dentro de um processo, porque o que Ele vai extrair desse processo é coisa grande, extraordinária. Quem crê nesta palavra, irmãos? Eu estou crendo até o osso e o tutano nesta noite, porque esta palavra não estava dentro dos meus arquivos, é uma coisa que está descendo do céu aqui agora para alguém. O processo é porque vai sair algo grande, Deus vai fazer coisa grande. Não desista, não corra, não se desespere, não fique querendo pôr um fim na sua vida. Deus está dizendo que este processo é porque tem coisa grande que está sendo gerado por Deus dentro deste processo, nesta luta. As grandes obras de Deus aconteceram em lugares difíceis. Os maiores milagres de Deus na história de Israel foi no deserto. As grandes cartas de Paulo foram elaboradas dentro de prisões. E o melhor vaso foi depois que passou pelo processo de quebrar-se, de ser amassado de novo. Deus está dizendo a alguém aqui nesta noite: eu estou permitindo porque eu estou preparando algo que vai além das tuas expectativas. Deus está preparando algo que vai te surpreender. E vai surpreender aqueles que estão esperando que tu vai morrer em público. Hoje é o dia da morte. Não, é o dia da revelação. Hoje a gente vai saber com quem é que Deus está. Hoje vai ser dito aqui a todo mundo o que foi que Tamar. Hoje vai ser dito o que Deus fez na vida de Tamar. Chega um dia que Deus muda, Deus inverte situações. Deus entra, irmãos, no processo. Deus entra no movimento. Deus entra no contexto e faz um reboliço. Tem um hino que diz assim: me explique por que é que Deus complica, descomplica e explica porque complicou. Você sabia que tem hora que Deus faz isso? Deus complica as coisas. Depois Ele entra na complicação e descomplica. E depois Ele vai e explica porque complicou. Deus faz isso. Talvez na sua vida você esteja no processo da complicação. Estou entendendo é nada. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Não sei por que Deus está deixando isso acontecer. Eu oro, sou fiel, eu faço isso. Não tente entender. Não tente compreender. Só creia. Só aceite o trabalhar de Deus na sua história, na sua vida. Não tente entender, só aceita, deixa Deus trabalhando. Ele chegou a dizer a Isaías, ou por meio do profeta Isaías: eu vou fazer isto para que todos saibam. Mas na hora que ele estava fazendo, ninguém estava entendendo nada. Na hora que Deus estava em ação, deixa eu ver se eu encontro esse texto aqui para eu te mostrar, para a gente encerrar. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Palavra boa ou não? Sim ou não? Mas não parou aqui não. Veja o que é que ele diz. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Te prepara, porque vai ter gente indignada. Ah, mas Deus é comigo. É, mas a presença de Deus não vai anular os indignados, não. Porque tem pessoas que pensam, irmãos, que porque Deus é com ele e é com ela, não vai passar nada. Não vai sofrer nada. Está enganado, irmão. É que vai sofrer. Parece que a presença de Deus atrai um bocado de inimigo para castigar a gente. Eis que confundidos, envergonhados serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada. E os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contra ti tornar-se-ão em nada. E como coisas que não é nada, os que guerreiam contra ti. Olha, vai ter gente para guerrear. Mesmo eu sendo contigo, mas alguém vai lutar contra você. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Maravilha. Não temas tu. Tu o quê? Tu o quê? Ó o quê? Bichinho de quem? Você sabe o que é isso aqui? Piolho. Deus está usando a linguagem dos inimigos. Tu que dizem que tu não passa de um piolho. Ó bichinho de Jacó. No original é piolho. Verme, olha aqui, a tradução aqui já é bem direta assim. Tu, ó verme. Mesmo Deus sendo com você, alguém vai olhar e te desprezar. Isso é um micóbrio. A presença de Deus não vai anular o processo, querido. A promessa não anula processo, querida. Não pense que porque Deus é com você, vai ser 1001 maravilha. Não, alguém vai te chamar de piolho. O que é que ele diz mais? Ó bichinho de Israel. O que é que ele diz mais? E o que é que ele diz mais depois? E o que mais? Olha, diga mais. Te prepara. Este processo aí é para Deus te dar ferramenta nova. Trilho novo. Deus está dizendo, isso aí que tu está passando é porque eu estou preparando uma ferramenta nova para te entregar. Ferramenta nova. O que mais? Dentes agudos, os montes trilharás e moerás. Vai ter monte, vai ter obstáculo. E os outeiros tornarás como a pragana, vai ter pedra no teu caminho. Tu os peneirarás, e o vento os levará, e o redemoinho o espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor. Veja aí, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados, diz ele. O que é que vai acontecer? Fique em pé para ler isso aqui, em pé para a gente encerrar. Isso é muito lindo. Buscam águas e não encontra. Vai passar necessidade. Nem tudo que você quer vai chegar na hora que você quer. Mas tu te alegrarás no Senhor e gloriarás no Santo. Os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Olha aí. Deus permite a seca para alguém orar.
Deus permite a seca para alguém clamar. Ele diz: eu os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não desampararei. Agora veja o que é que Deus vai fazer. Diga aí. Presta atenção. Rios em lugares e fontes aonde? Mas não seria mais lógico a fonte ali descendo para o vale virar um rio? Sim ou não? E por que o rio está em cima e a fonte é embaixo? Deus está dizendo: eu vou te abençoar do modo invertido. Não vou te abençoar segundo a tua lógica, não. Não vou te abençoar conforme tu espera, não. Eu vou inverter as coisas. Eu vou fazer rio lá em cima e fonte lá embaixo. Você está vendo como é a justiça de Deus? Deus vai agir nesta causa. Saia nesta noite sabendo que Deus vai agir, Deus vai mudar este quadro, Deus vai mudar esta situação. Você, quem sabe, está aqui acompanhando, assistindo, saiba que Deus vai agir nesta causa. E esta noite Ele está dizendo que Ele é o juiz que se assenta e que julga retamente. Ele julga retamente. Quantos creem nisso? Digam amém. Poderíamos levar mais adiante, mas chegou a hora. É tão gostosa a Bíblia que eu fico fascinado por ela. Eu amo demais a palavra de Deus. Amo muito, gosto demais de Bíblia, irmãos, porque eu sei que ela é que sustenta a gente. Pode reivindicar a palavra na hora, segure na palavra. As vitórias vêm quando a gente tem a palavra. Pastor Poyog Shu, ele disse que estava numa conferência e recebeu uma ligação da sua esposa, e a esposa disse a ele assim: show, vem-te embora, vem embora, porque Samuel foi envenenado na escola, e vários meninos já morreram, e ele já está na UTI. E ela dizia por telefone para ele: vem embora, e ele deixou a conferência. Pastor Poyog Shu, depois o nome dele foi mudado para David Yong Shu, morreu agora há pouco. Um grande homem de uma grande igreja lá na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas da Coreia do Sul. Ele disse que veio, e no avião o diabo dizia a ele assim: tu prega e cura os filhos dos outros, mas não cura o teu. Ele chegou no hospital, assinou o documento. Os médicos diziam: não faça isso. E ele tirou o menino do hospital e levou para casa. Botou o menino dentro do quarto e começou a orar. E alguém disse: ele enlouqueceu, porque ele orou até ficar exausto. Ele disse que orou, que acabou a força de orar. E quando terminou, o menino estava do mesmo jeito, deitado, já declarado morto. A mulher batia na porta querendo que ele abrisse, e ele dentro ali. Aí ele disse que enquanto estava ali orando, ele lembrou-se da palavra. Ele disse: vou reivindicar a palavra. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E ele chegou diante do corpo do seu filho e disse assim: Senhor, eu reivindico a tua palavra, foi tu quem falastes, e eu quero o meu Samuel. Eu quero o meu Samuel. Eu quero o meu Samuel. Aí ele disse que quando estava orando assim, pedindo a Deus, de repente veio aquela força dentro dele e disse: tu quer, então chama ele. Ele disse: Samuel! Quando ele disse Samuel, o menino se assentou e disse: papai, papai, Jesus está aqui dentro do quarto, papai. Fala com ele, papai, ele está aqui dentro do quarto. Agarrou-se com o filho, e o filho dizia que Jesus disse a ele: eu quero lhe levar, mas seu pai não está deixando, seu pai não está deixando, seu pai não está deixando. Reivindica a palavra, guarda a palavra, porque na hora da crise, quem vai te dar o consolo e o resultado é a palavra. E a palavra de Deus esta noite para alguém é: eu vou fazer justiça à tua causa.
te preparar para agradecer. Deus é Deus de justiça. Amém, meus irmãos?